Olá, sou Maria Bethânia de Queiroz Rolim, professora do NEAD CODAI da disciplina Processamento de Leite. Esta é a aula de número 5. O tema é elaboração do requeijão cremoso e doce de leite cremoso. Vamos começar a nossa aula. Entende-se por requeijão o produto obtido a partir da fusão da massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida enzimática, oficialmente adicionada de creme de leite ou manteiga ou gordura nídria do leite, ou butter oil. O produto poderá estar adicionado de condimentos, especiarias ou outras substâncias alimentícias. Abaixo segue o fluxograma de elaboração do requeijão cremoso. Obtenção da matéria-prima, coagulação do leite, corte, aquecimento e dessoragem da coalhada, fermentação da massa, pesagem da massa, preparação da massa com adição de ingredientes, fundição da massa e envase do requeijão. O leite selecionado na plataforma do laticínio deverá estar dentro dos padrões de qualidade e em seguida pasteurizado. Após esta etapa, o leite segue com um tanque de coagulação através de tubulação. Após a pasteurização, o leite será coagulado, podendo ser através da coagulação natural ou coagulação enzimática. O corte da coalhada é realizado lentamente com a lira. Após o corte, é realizada a primeira mexedura da massa com auxílio de paletas, por um período entre 5 e 10 minutos. Passado esse tempo, é realizada uma pré-dessoragem. Em seguida, realiza-se a dessoragem, afastando toda a massa para o lado oposto ao da abertura do tanque. Esta etapa é muito importante para a composição da textura e rendimento do requeijão. A coalhada dessorada é agora chamada de massa lática. Após a retirada do peso e das placas, a massa é deixada em repouso fermentando até o dia seguinte. No dia posterior, observa-se o pH ideal para a fusão da massa. Ela estará pronta para seguir as etapas posteriores do processamento. A massa que se encontra no tanque em um único bloco deverá ser cortada, dividindo-se em blocos menores com peso em torno de 10 kg cada. Essa pesagem é importante para que se calculem os ingredientes a serem adicionados à massa do processo de fundição. Após a pesagem dos blocos, eles podem seguir para a preparação da massa do requeijão ou podem ser acondicionados em sacos plásticos, estocados por um período de 7 a 10 dias em câmara fria, a temperatura em torno de 5 graus Celsius. Quanto à preparação da massa com a adição dos ingredientes para o processamento do requeijão, é utilizado um equipamento específico chamado panela Stephanie. Antes da adição dos ingredientes, é retirada uma amostra da massa lática e do creme para serem então levados ao laboratório e analisados. Colocados a massa e os ingredientes na panela Stephanie, que deverá ser fechada, o motor e a bomba de vácuo devem ser ligados sob rotação lenta em temperatura elevada a 75 graus Celsius. Altera-se a velocidade de giro para alta rotação, mantendo por mais 1 minuto. O vapor deve ser desligado quando a temperatura atingir 88 graus Celsius. Então, abre-se o equipamento e observa-se a massa do requeijão. Estando ela homogênea e sem bolhas, fecha-se a panela e prossegue-se a fundição por mais 2 minutos, quando então o processo é finalizado. Após concluir o processo de fundição da massa, o requeijão está pronto. Em seguida, é transferido para o setor de envase o mais rápido possível. E logo após o resfriamento do produto, já nas devidas embalagens, eles são armazenados em câmara fria a uma temperatura entre 4 e 5 graus Celsius. Elaboração do doce de leite cremoso. Entende-se por doce de leite o produto com e sem adição de substâncias alimentícias, obtido por concentração e adição de calor à pressão normal ou reduzida. A ele pode ser adicionado sólidos de origem láctea ou creme e adicionado de sacarose. A sacarose pode ser parcialmente substituída ou não por outros
carboidratos, sendo estes monossacarídeos ou disacarídeos. Os ingredientes obrigatórios para o doce de leite são o leite ou leite reconstituído, sacarose no máximo 30 kg por 100 litros de leite. De acordo com o conteúdo da matéria gorda, o doce de leite pode ser classificado em doce de leite e doce de leite com creme. O doce de leite apresenta matéria gorda entre 6% e 9%, e o doce de leite com creme, matéria gorda maior que 9%. O doce de leite também pode ser classificado de acordo com a adição ou não de substâncias alimentícias, sendo ele doce de leite sem adições ou doce de leite com adições. Logo abaixo, nós observamos o fluxograma do doce de leite cremoso. Inicia-se com a adição do leite, segue-se pela neutralização da acidez, adição do açúcar, aquecimento do leite, adição de ingredientes, determinação do ponto do doce de leite em graus Brix, resfriamento, envasem e rotulagem. A adição do leite deve ser de forma fracionada a fim de facilitar a homogeneização do açúcar ao leite, evitando perdas por extravasamentos. Após a adição do leite no tacho, deve-se realizar a correção de sua acidez, porque o leite que será utilizado na fabricação do doce necessitará ter sua acidez reduzida de 14 a 18 graus Dornick, que é o normal do leite, para 13 graus Dornick. Esse teor é recomendado para o doce de leite. Para isso, utiliza-se normalmente o bicarbonato de sódio, que é previamente pesado e acrescido diretamente ao tacho. Suponha que a matéria-prima esteja com a acidez inicial de 15 graus Dornick e tem-se que reduzir para 13 graus Dornick. Considerando que 1 grau Dornick equivale a 0,1 gramas de ácido lático por litro de leite, e eu peço que vocês vejam isso na aula 1, nós vamos partir os nossos cálculos. Os cálculos eles são iniciados da seguinte forma. Nós temos a matéria-prima a 15 graus Dornick, considerando 15 graus Dornick, e temos que reduzir para 13 graus Dornick. A diferença entre os dois é de 2 graus Dornick e é reduzir por litro. Cada grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático. Nesse caso, como serão 2 graus Dornick por litro, nós vamos multiplicar 2 graus Dornick por 0,1 gramas de ácido lático. Isso equivale a 0,2 gramas de ácido lático a ser reduzido por litro. Se usarmos como exemplo 150 litros de leite, teremos em 150 litros, vezes 0,2 gramas de ácido lático, 30 gramas de ácido lático a reduzir. Como nós vamos fazer isso? Considerando como base de cálculo em que 84 gramas de bicarbonato de sódio neutralizam 90 gramas de ácido lático, temos 84 gramas de bicarbonato de sódio para 90 gramas de ácido lático, x gramas de bicarbonato de sódio para 30 gramas de ácido lático a reduzir. Esse x será igual a 28 gramas de bicarbonato de sódio a ser utilizado. Como o bicarbonato de sódio apresenta uma pureza de 85%, tem-se que em 28 gramas apresenta em média 85% de pureza. Neste caso, 100% equivale a x. Fazendo o cálculo, tem-se 33 gramas de bicarbonato de sódio a ser acrescentado. Logo em seguida, é realizada a adição do açúcar. É recomendado que com o açúcar a ser utilizado na fabricação do doce, se realize sua pré-mistura com uma parte do leite antes de ser introduzido ao tacho. Logo após a adição do açúcar ao leite, tem-se início o aquecimento da mistura. Esse aquecimento da mistura
é equivalente ao que se chama de concentração do leite. Alguns ingredientes podem ser adicionados ao doce de leite, como carboximetilcelulose, glicose, entre outros aditivos. A carboximetilcelulose ela é interessante porque é um espessante estabilizante do doce de leite. E a glicose é utilizada com a principal finalidade de retardar o processo de cristalização. Outros produtos são adicionados, por exemplo, o sorbato. O sorbato ele tem a função de conservador do doce de leite. Após a concentração, é importante obter o ponto do doce de leite. Se obtém através do teste com refratômetro, que determina o grau Brix. Recomenda que o ponto do produto seja estabelecido em uma faixa de 65 a 68 graus Brix. Outra forma também de se obter o ponto doce de leite é utilizando copo com água. De posse de um copo de vidro transparente com água, coloque-se algumas gotas de doce. Se elas não se dissolverem até caírem no fundo do copo, é um indicativo que o mesmo está pronto. Outra forma também é o teste com a concha. Consiste em introduzir a concha dentro do tacho e pegar uma amostra de doce e despejar lentamente o conteúdo em um copo transparente com água. Observa-se se houve ou não a formação de gotículas no fundo do copo. Em caso positivo, o doce estará no ponto ideal a ser retirado. Em seguida, faça o resfriamento do doce de leite até uma temperatura de 65 a 70 graus Celsius. Então, seguindo do resfriamento, faça o invase, e esse invase, ele ainda é realizado com a temperatura um pouco elevada desse doce de leite. Após o estudo da aula 5, revise o assunto, estabeleça um cronograma para isto e se prepare para as avaliações. Bons estudos!